Oi, amados do sétimo ano. Gente, dando uma continuidade na nossa aula de hoje, que foi a nossa live, tá? Eu vou pegar um gancho aí e a gente vai continuar na página 173, tá? Da apostila, onde vai falar ali religião e política, os reis e a igreja, e são esses assuntos que a gente vai abordar nessa nossa aula gravada de hoje, só dando uma continuidade na nossa live ali, que foi top, nota 10, muito produtiva. Religião e política, nós estamos falando lá da época da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, enfim, final da Idade Média, começo da Idade Moderna. A Contra-Reforma ajudou a impedir que o protestantismo se expandisse pelos lugares que ainda se mantinham católicos, como Portugal, como Espanha, né? As duas regiões ali mais católicas. As medidas de moralização diminuíram as críticas ao clero e ajudaram a reconquistar a confiança de muitos fiéis. Lembra que eu falei, a Igreja Católica reage de alguma forma, tá? Ela muda, ela dá um up na igreja e ela começa a reconquistar a confiança daqueles fiéis que já estavam, né, desmotivados com a igreja, com todas as coisas erradas que a igreja vinha fazendo. Aqueles que não se convenceram. Eita, vocês não sabem quem está mandando mensagem para mim. O Madruga, que não para de mandar mensagem. Deixa eu fechar no WhatsApp aqui. Pronto. Ei, Madruga. Aqueles que não se convenceram foram pressionados pelas medidas repressivas. Que medidas são essas, professor? Do Tribunal da Santa Inquisição. A que nós falamos ali, das torturas e tudo mais. Tá? Então são essas as medidas repressivas, as medidas mais duras. É interessante lembrar que naquela época, permanecer católico ou tornar-se protestante não era apenas uma escolha individual, mas também uma escolha política de cada rei. Tá? Tinha tudo a ver com a política, com os interesses. Logo, os súditos tinham que acompanhar a decisão do seu monarca, caso contrário, seriam perseguidos e poderiam até ser mortos. Olha só, gente, então se o rei se convertesse ao catolicismo, os súditos todos daquela nação tinham que ser católicos. Se os reis se convertessem ao protestantismo, todos os súditos tinham que ser protestantes. Você acha que uma medida que obrigasse a todos os habitantes de um país a seguir a mesma religião seria possível nos dias de hoje? Fica essa perguntinha para a gente debater na nossa próxima live. Vocês acham que é possível, gente, habitantes de um país seguir a mesma religião, tá? Sendo obrigado? Nós temos alguns exemplos, tá, gente? Que não é 100% da população, mas quase 99% da população é de uma só religião. Nós temos o exemplo da Turquia, né? Que é o islamismo que predomina lá, e que lá eles são bem duros e repressivos em relação à religião. Você é obrigado a ser islâmico, tá? Se você não for islâmico, lá na Turquia você é perseguido, enfim. Por quê? Porque é um país islâmico. Então ainda acontece nos dias atuais. Lógico que é mais difícil, porque, né, já não existem reis. Na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra é o anglicanismo que predomina. Tá? A rainha é anglicana, ela é a líder da igreja, mas nem todos os ingleses são anglicanos. Tá? Os reis e as igrejas, prestem atenção. Na segunda metade do século XVI, o que fazia um rei manter-se católico ou tornar-se protestante? Além da crença de cada rei, o que determinava essa escolha eram interesses políticos. Em regiões onde a Igreja Católica convivia bem com os monarcas, dando-lhes o apoio, não havia motivo para que eles mudassem de religião. Já em regiões onde a Igreja disputava o poder com o rei, torna-se protestante. Era uma forma de aumentar o poder real e, consequentemente, diminuir a influência do clero e da Igreja Católica. Passando para outro texto aqui. Os novos infiéis, mais um conflito entre semelhantes. Vocês conseguem interpretar esse título aqui? Os novos fiéis, mais um conflito entre semelhantes. Por que os novos fiéis, professor? Por que conflito entre os semelhantes? Semelhantes porque a religião era uma só e nós sabemos disso. E agora novos fiéis porque vão surgir novos movimentos protestantes.
Como você já estudou antes, a Reforma Protestante, os cristãos formavam um grupo dominante na Europa Ocidental e eram considerados seus inimigos religiosos, os que professavam religiões não cristãs, como os muçulmanos e os judeus. Os infiéis, portanto, de acordo com os católicos, eram os não cristãos. Antes era só os não cristãos, agora não, agora vai surgir, tá, uma igreja que é cristã, né, que são ali os protestantes, mas que também se tornam não fiéis para a igreja católica. Ficou um pouquinho mais escura a tela, não sei porquê, mas tudo bem, prossigamos. Após a reforma, os cristãos continuaram a ser o grupo dominante na Europa, mas dividiram-se em várias igrejas, na maioria das vezes com base na escolha de cada rei. Dessa forma, foi surgindo um sentimento de intolerância entre os próprios cristãos que pertenciam a uma igreja diferente. Os católicos rejeitavam os protestantes, que por sua vez rejeitavam os católicos, mesmo acreditando nos mesmos valores e evangelho. E evangelho. Esse outro cristão passou a ser considerado um infiel. Essa intolerância provocou verdadeiras guerras entre regiões europeias. Matava-se o outro em nome do mesmo Deus. Ou seja, se a gente parar para pensar, protestante e católico, o alvo central é o mesmo Deus, tá? É o mesmo protagonista que é Jesus, as mesmas crenças e os mesmos valores. Só muda algumas interpretações, mas agora eles começam a lutar entre si. Eu acho tão triste, gente, quando a gente vê essas rixas entre igrejas, entre religiões, que vêm lá de tempos bem antigos, bem remotos, e se estendem até hoje, em pleno século XXI, onde nós falamos tanto da tolerância religiosa, onde nós falamos tanto sobre o respeito, onde nós falamos tanto sobre a liberdade de expressão. Nós moramos em um país que tem tudo isso que o prof está falando para vocês, liberdade de expressão, tá? Tolerância religiosa, tudo isso. Só que, infelizmente, alguns ignorantes ainda preservam esse sentimento, sabe, de rivalidade de uma religião para outra, sendo que não precisava disso, tá? Não precisava dessa rivalidade, não precisava desse sentimento. Agora clareou melhor, mas agora clareou demais. Não precisava desse sentimento, né, gente? Eu penso que crença cada um tem a sua, tá? Religião cada um tem a sua e ponto final. Não tem, só tem que existir o respeito entre as religiões e ponto final. E não se discute, gente, tá? Religião é uma coisa que não se discute, cada um tem a sua. Muitas das vezes vem de berço, vem de família, vem dos pais, e isso não se discute, né? Tensões entre o Estado e a Igreja, tá? Esse texto é meio longo, mas é o último para a gente trabalhar nessa aula aqui. E aí eu já passo a tarefinha de hoje, tá bom? Tensão entre Estado e Igreja. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica. Aqui nós já vimos, gente, tá? Nós já vimos toda essa história lá em cima, quando nós falamos do anglicanismo. O rei Henrique VIII, aquela história, né, de Ana Bolena, Catarina de Aragão, e toda essa história agora desse rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. E a Inglaterra se tornando anglicana, fundando uma igreja protestante que é o anglicanismo. Ó, quando morreu, tá? A rainha Maria, ela assume que era da dinastia Tudor. Quando ela morre, foi substituída pela irmã Elizabeth I, que reestabeleceu o anglicanismo no início do seu governo. Elizabeth I perseguiu duramente aqueles que ameaçavam seu poder, especialmente os católicos. Ah, olha lá, lembra que Elizabeth I era filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena? Isso nós já falamos, tá? Na outra aula. O rei Henrique VIII com Ana Bolena, lembra dessa história? Tá? Quando ela assume, então, ela começa a perseguir todos aqueles que se opunham a ela e à religião que ela prega, que é o anglicanismo. Em 1603 começou outra nova onda de perseguição religiosa na Inglaterra. O rei anglicano Jaime I passou a perseguir os puritanos. Puritanos esses que fugiram para
onde? Que nós já falamos, para a América do Norte, e eles deram origem, tá, aos Estados Unidos da América. Eles fundaram as 13 colônias ali, e dessas 13 colônias surgiram os estados, tá? E daí os Estados Unidos da América, hoje a maior potência mundial, que foi fundada pelos puritanos, isso eu já falei em outra aula, tá? E por isso os Estados Unidos ser tão cristão, um país considerado cristão, daquele jeito onde o presidente, já falei para vocês, faz juramento quando vai assumir com a mão na Bíblia, tá? Ó, na França, o rei Carlos IX, que era católico influenciado por sua mãe, a rainha Catarina de Médici, ordenou a morte de mais de 2.000 calvinistas nas ruas de Paris em uma única noite. Esse episódio ocorreu em 24 de agosto, está bem próximo até, de 1572, no dia de São Bartolomeu. Por isso o nome do episódio, os assassinos duraram meses e se espalharam por outras cidades da França. Estima-se que mais de 50.000 pessoas foram mortas neste contexto. Olha a perseguição na França. Ali vai ter algumas imagens para vocês ali, gente, tá? Desses conflitos, tá? Na França, desses conflitos entre católicos e protestantes. Para quem acha que não teve confronto, para quem acha que não teve conflito, teve sim, tá? Teve conflito. Em Portugal, território católico, as decisões da Contra-Reforma foram cumpridas à risca. Os cristãos que não seguiam as orientações da Igreja Católica foram perseguidos e muitos morreram nas mãos dos inquisitores. Os judeus, que eram numerosos e dominavam boa parte das atividades comerciais, sofriam pressões desde antes da Reforma Protestante. Em 1496, intimado pelo Papa, o rei de Portugal, Dom João II, ordenou que os judeus se convertessem ao catolicismo, sob pena de expulsão. No entanto, a lei não foi posta em prática e poucos praticantes do judaísmo se converteram. A partir de 1506, o rei Manuel I ordenou o cumprimento da lei, o que resultou na conversão de muitas pessoas. Forçadas, se converteram forçadas. Depois da Contra-Reforma, os judeus convertidos, então conhecidos como cristãos novos, quando eram suspeitos de ainda manterem vínculo com a sua antiga religião, eram presos e quase sempre acabavam mortos pelos inquisitores. Olha que época cruel, gente, onde as pessoas não podiam nem manifestar sua fé e a sua religião, que eles eram perseguidos e mortos. Foi o caso dos judeus. O judeu foi um povo muito perseguido na história, tá, gente? Se você parar para pensar, depois eles vão ser perseguidos na Segunda Guerra Mundial por Hitler, tá? Antes disso, só em Portugal eles foram perseguidos. Então os judeus já foram cativos ali no Egito. Então os judeus sempre foi um povo ali que foi bem perseguido, bem castigado, porque sempre foi um povo muito próspero, um povo que se dava muito bem em relação ao comércio, em relação a toda essa prática. Tá? Então, por isso, essa perseguição aos judeus. Tá? Gente, é isso. Nós fomos até a página 174. Tá? Porém, a tarefa está lá em cima, na página 172. Anotem aí. Página 172. Atividade 1, A, B e C. 172, atividade 1, A, B e C. Uma dica para vocês: não percam a aula de amanhã, a gravada, porque amanhã eu vou fazer uma revisão para a prova de história, em tópicos. Aquela revisãozinha que é, show de bola, que dá aquela ajuda na prova. Se você estudar pela revisão, pelos conteúdos que foram enviados para vocês, pelas aulas, não tem erro. É 10 na hora da prova. Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Prof. Douglas está morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de voltar para a sala de aula, como eu já falei para vocês na nossa live, tá? Aquele forte abraço, vai passar rapidinho e daqui a pouco já estamos juntos e shalom now.
Ok? Aquele beijo no coração. Fui!